Minha Bíblia tem uma tradução diferente, mas é o mesmo significado. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la? E tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, e dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que se havia perdido. Louvado seja Deus. Coloca a tua Bíblia no banco, estenda a tua mão para cá, repita comigo: Senhor Jesus. Não, com voz de profeta, irmão. Senhor Jesus, usa o teu filho conforme a tua vontade, para falar ao meu coração o que partir do teu coração. E só você que acredita que Deus irá falar, glorifica e exalta o nome santo do Senhor. Podei-vos assentar. Eu peço à igreja que preste bastante atenção. O meu tipo de mensagem é uma mensagem expositiva, então carece de uma atenção muito grande, para que você não perca o que Deus quer falar contigo, amém? Quando nós olhamos para a história de Cristo, nós podemos perceber que durante 3 anos e meio, Jesus perambulou por esta terra, a saber, nas regiões do Oriente Médio, pregando o Evangelho de uma forma tão impactante, que até mesmo aquele que os ouvia conseguia enxergar uma autoridade diferenciada na vida de Jesus. No decorrer de suas mensagens, Jesus se utilizava do aparato das parábolas. É bem sabido que Jesus utilizava muitas parábolas para poder fazer menção do reino dos céus. Talvez alguém que está aqui, que conhece um pouco de Bíblia, irá pensar que Jesus se utiliza da parábola para poder facilitar o entendimento dos ouvintes. Mas o próprio Jesus irá relatar, no capítulo 13 de Mateus, que as parábolas não serviam somente para facilitar o entendimento do seu público, mas serviam também para despertar quem era espiritual, para entender o que é espiritual. Porque se você for perceber, não tem como, de maneira nenhuma, entender as relações espirituais do reino de Deus, sem que a pessoa que ouve esta palavra seja espiritual. Porque quando se ouve de uma forma normal, natural, dá para entender. Mas quando é transcendente, quando é anormal, quando é do céu, só quem é do céu consegue compreender o que Jesus quer dizer. Então eu entendo que todas as parábolas que Jesus havia relatado aos ouvintes, trazia dentro dessas parábolas uma sabedoria completamente fora do normal, uma sabedoria completamente fora do natural. E quando eu olho para essa parábola, a qual nós acabamos de ler, eu percebo umas dessas sabedorias. O capítulo 15, a qual nós acabamos de ler, é conhecido como o capítulo das causas perdidas. E por que o capítulo das causas perdidas? Se você gosta de Bíblia, ao ler este capítulo, você irá perceber que Jesus está falando a respeito de coisas que se perderam, seja no decorrer do caminho, ou seja em algum momento da história. Você irá perceber que Jesus fala a respeito da ovelha perdida, a qual o pastor, andando com a sua ovelha, passando por diversos tipos de terreno, em algum momento percebe que a ovelha se perdeu. Não se sabe o motivo, não se sabe a razão, mas a ovelha se perdeu. Eu acho lindo que, ao perceber que a ovelha havia se perdido, o pastor encosta as suas outras ovelhas, deixando-as com um dos seus auxiliares,
E ao invés de simplesmente achar que já está ganho, por quê? Tem 99 ainda. Ele deixa as 99 e vai atrás daquilo que se perdeu. Quando ele as encontra, ele percebe que a ovelha está machucada. Talvez as pernas estão machucadas. Ele, ao invés de deixá-la dizendo que não presta, porque todos nós sabemos, quem já foi da roça sabe, que quando um animal se machuca e não tem como curar, ou cura-se, mas fica com um pouco de prejuízo, ao invés de cuidar, eles sacrificam. Mas o pastor é diferente. Eu estou sentindo a graça dele aqui. Ele, ao invés de sacrificar aquilo que para muitos já não presta mais, ao invés de sacrificar aquilo que para muitos já não tem mais serventia, ao invés de aniquilar aquilo que para muitos já não tem como resolver, ele coloca nas costas e ele vai em direção a novamente a pastagem. Talvez eu quero dizer para alguém aqui que está machucado, que para muitos você já não tem mais condição de ser consertado. O pastor não te olha desse jeito. O bom pastor dá a própria vida por suas ovelhas. Ainda que ele se machuque no decorrer do caminho, ainda que ele soe no decorrer do caminho, a ordem imediata é: eu não te deixarei para trás. Eu vou te colocar sobre os meus ombros. E ainda que você possa ser um peso aos olhos dos homens, para mim será uma satisfação te levar para onde você deve estar. Olhando para outra passagem, ou outra parábola, eu percebo uma parábola diferente desta qual nós acabamos de relatar. Eu percebo uma parábola onde um jovem que na sua imaturidade, um jovem que na sua inocência, se é que eu posso dizer assim, sem compreender a situação que o mundo está vivendo, ou sem compreender a situação em que o mundo possa viver, ele olha para o seu pai e simplesmente diz: eu quero a minha herança. Na sua ingenuidade ou imaturidade, ele se dá o direito de querer a herança a qual ele acha que tem direito, sem saber que para que ele possa ter direito, o pai precisava se falecer primeiro. Mas geralmente a pessoa imatura é assim, gosta de apressar as coisas. E o problema geralmente é que quem apressa as coisas e não espera no momento certo, acaba tomando a decisão precipitada. Ele toma uma decisão precipitada. Ele toma aquilo que é de direito, mas não no momento. E simplesmente, olhando para todos os ensinamentos do pai, para a proteção da casa, olhando para a situação da casa, ele vira as costas e vai querer viver a sua vida de uma forma regalada. Oh, aleluias. No momento que ele vai para uma região e ele gasta tudo que tinha de direito, ele gasta tudo que ele tinha. Vai passando o seu tempo, ele vai percebendo que quando ele perde os seus valores, ele também perde a sua utilidade. Porque geralmente o homem só olha a utilidade. Ele gastando, enquanto tinha amigos. Enquanto tinha pastor, tinha quem o pudesse estar junto. Enquanto ele tinha valores, os tapas nas costas eram contínuos. Enquanto ele tinha condição de oferecer algo a alguém, o tomo junto sempre era falado. Mas a partir do momento que ele perde o que tinha, a partir do momento que ele gasta os seus haveres de uma forma regalada, as pessoas olhando para ele, olhando ele como alguém que era apenas útil no momento, percebeu que agora a sua utilidade já não tem mais, e simplesmente começam a sair de perto. Ele olhando para isso e percebendo que agora não tem condição de viver de uma maneira que ele estava acostumado a viver, pois vivia bem, ele agora começa praticamente a mendigar, pedindo até mesmo com que comesse as bolotas dos porcos. Só que eu acho isto lindo, pastor,
que ao contrário do bom pastor que foi atrás das ovelhas, ou da ovelha que se foi perdida, ao contrário do bom pastor que foi atrás da ovelha e colocou nas costas, em nenhum momento você irá perceber no texto que o pai, a qual ele foi atrás. Em nenhum momento você irá perceber que o pai toma uma iniciativa, tentando impedir, obrigar para que ele não vá, ou até mesmo que ele não foi atrás do seu filho, porque a decisão foi e o pai respeita a decisão do filho. Tem gente que já está entendendo o que o Espírito Santo está dizendo aqui. Talvez se na cabeça de alguém existe algo maquinando, eu vou tomar o que é meu, sem ser o momento certo, e vou sair da casa do pai. Deus está te dizendo, a decisão é sua. Só que ainda mesmo que o pai não vai, o texto está escrito, que quando o filho cai em si, porque o texto está escrito, ele cai em si, ele disse, levantar-me-ei e irei ter com o pai. Sabe o que é isso, meu irmão? Uma decisão. Ele não precisou de alguém estender as mãos para se levantar. Eu estou sentindo a graça de Deus para falar isso daqui. Ele não precisou de conselhos, a própria vida demonstrou para ele a atitude que ele deve tomar. Ele não precisou de profeta bater na porta e dizer, está na hora de voltar. Ele percebeu, está na hora de se levantar e voltar para a casa do pai. Ainda que ele me faça como escravo, eu acredito que é melhor. Ele toma a decisão, e quando ele está voltando, eu acho isso lindo. O texto está escrito que quem está o aguardando na porta da casa é o pai. Ainda que ele permita você ir, ele está te aguardando ansiosamente a sua volta. Não é porque ele não foi atrás que não significa que ele ainda não te espera. Ele está ansioso pela sua volta. Aleluia. Eu estou sentindo a graça dele aqui. Oh, de camanduia sebendana. Narabanduia sebendana. Oh. Se tem algum espírito maligno maquinando na sua cabeça, dizendo, sai de lá. Ei, você não é mais valorizado, você não tem mais o valor que tinha. Eu repreendo esse demônio agora que está lançando seta na sua cabeça. Não deixa a imaturidade falar mais alto. Aquilo que Deus está preparando para você não vai chegar com a sua ansiedade, vai chegar no tempo certo e preparado para a sua vida. Ele chega, e o texto está escrito que ele coloca uma roupa nova no filho, coloca um anel, faz uma festa. Eu acho isso lindo. Aleluia. Que ele não se importou com a atitude dele ter saído, mas ele valorizou a atitude dele ter voltado. O irmão que nunca saiu geralmente vai criticar, mas a casa não é do irmão. Não, eu vou ter que repetir, porque tem gente que precisa entender isso. Ainda que o irmão reclame, a casa não é do irmão, a casa é do pai. E o pai recebe quem ele quer, porque a autoridade é dele. Pode fazer beijinho, pode reclamar,
Mas enquanto a casa for do Pai, quem manda é Ele, quem ordena é Ele, quem diz é Ele, quem recebe é Ele. Só que agora nós vamos entrar na mensagem. Existe um contraponto entre esses tipos de parábolas e a parábola a qual nós acabamos de ler no texto sagrado. É uma parábola diferente num certo ponto das outras parábolas. Se você for analisar a primeira parábola sendo da ovelha perdida, a ovelha se perdeu e o pastor foi atrás. A terceira parábola, que é a parábola do filho pródigo, o filho toma a decisão de sair de casa e ele, vendo a situação da vida, tomou a decisão de retornar. Só que o grande problema aqui, Léo, é que a parábola da dracma perdida, ela não precisou sair. A dracma se perdeu dentro. Ela se perdeu dentro ou fora, irmão? Dentro ou fora? Então não precisa estar fora para estar perdido. Aleluia. Por que Jesus ele fala a respeito da dracma? Se você for analisar para uma interpretação correta, você irá perceber que a interpretação mais correta aqui é que a dracma ela tipifica a alma. Nós sabemos disso. E eu tentei entender por que a dracma ela tem essa tipologia de alma. Qual é a comparação, qual é a associação que a dracma tem com alma? O que era a dracma? A dracma era uma moeda, geralmente romana ou grega, que ela era feita de um material precioso. Ou seja, ela tinha um determinado valor, né? É como se Jesus estivesse dizendo, a alma tem E todo metal precioso sabe-se que quem utiliza o oureiro ou tem um artesão, que ele formava as moedas, ele deveria ter um processo para que ele pudesse assim fazer as moedas. Todos nós sabemos que uma pepita de ouro, uma pepita de prata ou algo semelhante, um minério valoroso, ele é duro. Uma pepita de ouro, ele é duro. Geralmente você não consegue mexer nela sem que passasse primeiro para que pudesse fazer com que o processo seja completado. O primeiro processo era lançar o material precioso na fornalha. E eu tentei entender isso quando o Espírito Santo de Deus falou comigo. A alma geralmente é assim. Porque a fornalha não somente faz com que aquilo que é duro se torne líquido, mas tira todas as outras impurezas. Então deixa eu dizer uma coisa aqui. A fornalha nunca veio para matar. Não. A fornalha não veio para te desanimar. A fornalha não veio para acabar com as suas esperanças. Pelo contrário, quem passa pela fornalha está passando pelo processo de purificação. As impurezas vão saindo. Aquilo que é duro, imanipulável, começa a sofrer um estado conhecido pela química de liquefação, que consiste em a transição de estado sólido para o estado líquido. Ou seja, aquilo que é duro não tem como mexer, manipular, mas a partir do momento que começa a se tornar líquido, se o oureiro manda ele para cima, ele vai. Se o oureiro joga ele para baixo, ele vai. Se o oureiro coloca ele no molde, ele se molda no molde que o oureiro quer. Tem gente que não entendeu, senão davam glória. Deus está dizendo que a fornalha não veio para te matar, não veio somente para te purificar,
mas veio para você entender que você deve ficar à disposição do Oureiro. E ao formato que Ele quer te colocar, nem que Ele precise fazer você entrar na fornalha, Ele vai formar você. Não vos conformeis com este mundo, mas sejam renovados pela renovação do vosso entendimento. A palavra conformeis aqui é tomar forma. Sabe o que ele está dizendo? A forma que eu te quero não é a forma do mundo. Ainda que eu precise te jogar na fornalha, para eu colocar você na forma que eu quero, você vai passar por lá. Ele coloca na fornalha, o estado fica líquido, coloca no molde, sai do molde, começa a transfigurar os dizeres, começa a passar. Eu acho isso lindo, sabe por quê? Porque na época de Jesus, uma dracma, pelo fato de ela ser correndo na região judaica, os judeus eles não poderiam ter nenhum tipo de imagem, ou seja, nenhum tipo de imagem de rei nas suas moedas. Então, quais eram as imagens que eles utilizavam para poder correr nas regiões onde era mais judeus? Eles colocavam a agricultura, colocavam animais, colocavam os desenhos de grãos, e embaixo, em cima, eles colocavam uma estrela conhecida como a estrela de Davi, o hexagrama. Eu acho isso lindo porque quem olha para a estrela de Davi pensa em Israel. Todo mundo sabe que a bandeira de Israel tem a imagem da estrela de Davi. Só que a estrela de Davi também apontava para o Messias. Ou seja, Léo, embaixo tinha todos os trabalhos dos judeus, a maneira deles trabalhar, tinha ali demonstrado através das figuras, e em cima tinha a imagem do Messias, ou o símbolo do Messias. Abaixo o trabalho, acima o Messias. Abaixo a família, acima o Messias. Abaixo o governo, acima o Messias. Abaixo o dinheiro, acima o Messias. Abaixo os amigos, acima o Messias. Abaixo os poderes, acima o Messias. Abaixo suas riquezas, acima o Messias. Ele está dizendo: a alma valiosa, e coloca as coisas naturais abaixo do Messias. Agora eu quero fazer uma pergunta: o Messias está acima da sua vida? O texto está escrito, para a gente finalizar. Qual é a mulher? Quando a expressão qual é a mulher significa que nenhuma outra pessoa faria diferente. Está dizendo, qual é a mulher que tendo 10 dracmas, perdendo uma delas, não acende a candeia, não varre a casa e não procura diligentemente por ela? Irmãos, presta atenção nesses 2 versículos. Qual a mulher que tendo 10 dracmas, perdendo uma delas, perdendo como? Jesus ele não fala a razão, o motivo, a circunstância com que a dracma havia se perdido. Ele não diz como a dracma se perdeu, simplesmente diz que se perdeu. Só que eu acho isso lindo, sabe por quê? Porque mesmo Jesus sem falar por que a dracma se perdeu, ele enfatiza a atitude que a mulher teve para buscar o que havia se perdido. Tem gente que não entendeu, eu vou explicar. Enquanto tem gente coçando a cabeça, tentando pensar o porquê, o que, como foi, Jesus está dizendo, não se preocupa com o motivo, se preocupa em buscar, se preocupa em ir atrás, se preocupa em ir atrás.
A dracma havia se perdido dentro da casa. E muitas das vezes nós temos dracmas perdidas dentro da casa. O culto é da família. Tem muitas dracmas perdidas aí, a gente não está nem. Está na casa, mas eu não sei como. Não sei onde está. Tem dracmas perdidas na sua casa e você nem está percebendo. Tem dracma perdida no seu casamento e você não está enxergando. Tem dracma perdida no seu hall de amigos e você não está percebendo. Mas Deus me trouxe aqui com uma palavra para te dizer: está na hora de se levantar, sair do comodismo. Está na hora de você ir atrás daquilo que havia se perdido dentro da tua casa, dentro da tua família, no meio do teu lar. Ele está te chamando para um movimento. Quais são as atitudes que ela toma? Eu estou vendo pessoas chorando aqui, irmãos. Quais são as atitudes que ela toma para que ela pudesse procurar a dracma? Primeira atitude: acende uma candeia, ou lamparina, ou candeeiro. Ela acende uma lamparina. Talvez você irá perceber, irá pensar que o fato dela acender é porque estava de noite, mas não necessariamente é isto. Por quê? Porque se você for olhar para a história bíblica, as casas dos mais pobres geralmente tinham apenas uma porta. Não tinha outra fonte de luz a não ser aquela porta. Então nos interiores, que era mais escuro, ainda que fosse de dia, ela precisa acender a lamparina. Você não entendeu? Eu vou te explicar. A lamparina tem que estar acesa de dia, de noite, de dia. Urecamanaya chorebanaya so. Enayarabando yakaya do yarabasei kamanaya. A primeira atitude nesta noite eu quero te dizer: Ele está te convidando a acender a lamparina da tua casa. Ele está te convidando a acender a lamparina da tua casa. Mas como é que eu acendo a lamparina, pastor João Vitor? A lamparina deve ser acesa de acordo com Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. É a tua palavra. Deus está convidando alguém aqui a voltar a acender a lamparina dentro da casa, a voltar a acender a lamparina no casamento, a voltar a acender a lamparina dentro da família. Mas não é só em dia de culto, é de dia, de noite. Não é só em congresso, é de dia e de noite. Não é só no evangelismo, é de dia, é de noite. Não é só na visita no lar, é de dia, de noite. É dia, noite, dia, noite, dia, noite, dia, noite, dia. Ele está te chamando. Ele está te chamando para acender esta lamparina que já estava apagada há muito tempo. Ele está te chamando a acender esta lamparina que já estava apagada há muito tempo. Dentro da tua casa não vai ter dracma perdida. Vai ter alguém se levantando para acender a lamparina. Aleluia. Eu estou sentindo a graça dele aqui. Eu estou sentindo a presença dele aqui. Oh, aleluias! Oh, oh. Talvez você não encontrou o que havia se perdido lá porque a lamparina está apagada. Como é, João Vitor? Como é? Talvez você está se esquecendo. Enquanto você está olhando muito para a psicologia,
Enquanto você está olhando muito para os conselhos do homem, você está esquecendo da maior conselho. Você está esquecendo da maior fonte de sabedoria. Ele está dizendo: não adianta ter apenas fé, Ele quer ver a prática lá dentro. Não adianta conhecer de cor, Ele quer ver você praticar dentro da tua casa, no meio da tua parentela. Acende a lamparina. Oh, aleluias. Oh, aleluias. Aleluias. Ore caia chore andarabanaia sobe andarai. E caia arabanaia camanaia arabanaia chore quebra nas. Só que tem um porém. Toda vez que nós acendemos a lamparina, oh, aleluia, eu estou vendo gente chorar aqui, irmãos. Você não vai perder, você não vai perder. Eu estou sentindo de Deus para falar isso para você. Você não vai perder. Aleluia. Você vai encontrar lá dentro. Com essas atitudes que Deus está me mandando passar para você, você vai encontrar. Aleluia. Volta a acender a lamparina dentro da tua casa. Oh, não é o fogo da discórdia, mas é o fogo da palavra. Não é o fogo do conflito, é o fogo da palavra. Não é o fogo da discussão, é o fogo da palavra. Não é o fogo do descer do salto, rodar a baiana. É o fogo da palavra. É o fogo da palavra que você vai acender dentro daquela casa. É o fogo da palavra que você vai acender no meio da tua casa, no meio da tua família. Só que para acender este fogo, toda vez que alguém acende uma lamparina, consegue perceber a prioridade à sua volta. Projeto: encontrar a dracma. Lamparina acesa, prioridade. Percebe-se que está bagunçado alguma coisa aí. Olha o que o texto está escrito: que quando ela acende a lamparina, o segundo passo, começa a varrer a sua casa. O grande problema na nossa geração é que nós acendemos a lamparina, percebemos o que está desorganizado, mas não tomamos a atitude de organizar o que está acordando. Ai, meu Deus do céu, tem gente que está entendendo isso aqui. O problema da nossa geração é isto: que nós sabemos aonde nós devemos ajeitar, organizar, arrumar, mas ainda não tomamos atitudes. Mas Deus está aqui para te dizer: está na hora de você se levantar, descruzar os braços, descruzar as pernas, tomar atitude no meio da tua casa e começar a arrumar o que está bagunçado lá. Aleluias. O efeito da lamparina causa isso. O efeito da lamparina acesa faz a gente perceber o que precisa ser ajeitado e o que não precisa. Quem não se ajeita, duas coisas. Aí eu vou falar porque o Espírito está me tocando, tá, pastor? Se está percebendo, a lamparina está acesa. Se está percebendo, ou porque não quer encontrar, ou porque a lamparina está apagada. Se não arruma, se não organiza, se não ajeita, ou porque não quer encontrar, ou porque a lamparina está apagada. Porque quem acende a lamparina e enxerga o que precisa ser organizado, sabe que a prioridade, ao invés de encontrar a dracma, a prioridade é ajeitar a casa. Quando você procura alguma coisa, Léo, pastor, quando o senhor está procurando alguma coisa, qual é a tendência dentro da sua casa? Você vai mexendo nas coisas. Por isso que a lógica de Deus é completamente diferente da nossa. Para você procurar uma coisa, geralmente você vai abrir o guarda-roupa, vai começar a mexer nas coisas, botar roupa para lá, vai levantar colchão, você vai desarrumar. Mas a lógica de Deus diz que para encontrar, você não precisa desarrumar. E quando tem muita gente aí querendo deixar a dracma lá dentro, desarrumando, Deus está te dizendo: a atitude certa para você tomar e encontrar aquilo que você havia perdido dentro da sua casa, não é desarrumando, é arrumando. Por quê? Porque quando você começa a arrumar,
aquilo que está perdido vem natural. Oh, eu estou vendo gente chorando aqui, irmãos. É por isso que nesta noite Deus está me impulsionando a te dizer: você não vai voltar para casa e vai encontrar aquela bagunça lá e não vai fazer nada mais. Você vai voltar para casa e vai começar a colocar as coisas no lugar. Quem tem que sair de lá não é o marido. Quem tem que sair de lá não é o filho, não é o irmão. Quem tem que sair de lá é o demônio. Quem tem que sair de lá é Satanás. Deus vai levantar uma geração de crente que vai acender a candeia, vai arrumar a casa e vai encontrar o que foi perdido. Se coloca de pé, se coloca de pé. Ecarabachore andarabai, orabaia chore andarabarabachou, ecaiandarabasobe andarabai. E quando tem filho que não fala mais com a mãe, e quando tem pai que não fala mais com o filho, e quando tem marido que não vai mais com a esposa, Deus me trouxe aqui para te dizer: está na hora de ajeitar a casa, está na hora de ajeitar a casa, está na hora de ajeitar a casa. Fecha os teus olhos, fecha os teus olhos, porque Ele tem fogo nos olhos. Aleluia. Oh, fecha os teus olhos. Eu quero que você ore para Deus agora. Aquilo que está te impedindo de encontrar a dracma dentro da tua casa, você vai pedir a Deus agora para repreender agora tudo que está atrapalhando. Oh, vem aqui na frente que eu vou fazer uma oração especial com você. Existe algum parente que precisa de uma libertação, que precisa ser salvo dentro da tua casa? Vem aqui na frente, nós vamos orar agora. Oh, aleluia! Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar, Maraná. O diabo achou que a tua casa ia ficar bagunçada, mas Deus nos trouxe aqui para te dizer: está na hora de organizar tudo lá, hein? O confronto foi grande demais. Tem mágoas até hoje, não é? Mas eu, o Senhor, estou retirando as raízes. Está na hora do perdão entrar dentro daquela casa. Porque o diabo disse: já era, destruí, dividi, acabei. Mas Deus está dizendo aqui: está na hora de se levantar. Acende a lamparina, organiza o que está desorganizado, e não te preocupa, porque uma hora ou outra a dracma vai aparecer. Oh, aleluia! Vai pedindo a Deus para entrar na relação amorosa. Vai pedindo agora. Na relação familiar. Tem mágoas que você precisa abandonar. Oh, glória! Eu já coloquei Como tua mão, vai abençoando, Jesus. Vai repreendendo todo mal. Meu Deus, vai naquele homem lá, Jesus.
Ó Deus, toca naquele coração duro lá, Jesus. Quebra agora aquela algema, aquela corrente que aprisiona ele, Jesus. Liberta, Senhor Jesus. Senhor, tome tuas mãos, ó Pai. Entra com providência, Jesus. Trabalha, Jesus. Tome tuas mãos. Eis que eu entro hoje naquele negócio. Olha como é que eu estou limpando hoje aquele coração. Olha como é que tu pediu, Senhor, me ajuda a melhorar, porque eu não sei lidar com isso. Olha como é que Deus te dá hoje. Olha, recebe agora. Recebe aí agora. Olha como é que Ele está te dando arma para lutar lá, ó. Olha como é que Ele te dá arma para lutar, ó. Olha como é que as palavras vêm com tudo, ó. E olha como é que Deus agora vai lá. Em nome de Jesus. Vai renovando, vai renovando. Ó Deus, a armadura dela, Pai. Vai renovando a armadura dela, Jesus. Vai renovando a armadura dela, Jesus. Vai renovando a armadura dela, Jesus. Quem tem que sair de lá é o diabo, Jesus. Quem tem que sair de lá é o diabo, Jesus. Senhor, vai tocando agora, Pai. Vai tocando agora, Jesus. Vai renovando a força dela, Jesus. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui. Só não aconteceu o pior porque a misericórdia foi grande. Olha. Que era lindo assim. De Jesus. Jesus, vai entrando, Pai. Vai fortificando, Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, tome tuas mãos agora, Jesus. Abençoa, Senhor Jesus. Tome tuas mãos, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Deus está te renovando hoje. Deus está te renovando hoje. A afronta do diabo vai ter que bater na cara da porta. Deus hoje está te renovando hoje. A tua família é do Senhor Jesus. A tua casa é do Senhor Jesus. A tua família é do Senhor Jesus. O diabo tem que ir embora. O Satanás tem que ir embora. Você vai encontrar a dracma, sim. Você vai em busca daquele perdido, sim. Você vai em busca daquela perdida, sim. Deus vai te colocar. Deus vai te colocar na posição de guerra. Deus vai te colocar na posição de guerra. Acende a lamparina. Varre a casa. Vai em busca. Vai atrás. Vai atrás. Não desista. Não desista. Não desista. Não desista. Pode morar. Finalizar. Sabe por que ela buscou tanto aquela dracma? Sabe por que ela buscou tanto aquela dracma? Porque na cultura do Oriente Médio, quando um jovem se apaixonava por uma jovem e ele pedia a ela em casamento, ele dava o dote a ela. E geralmente esse dote vinha com um presente, uma caixinha com 10 dracmas. Toda vez, Léo, que aquela jovem que foi pedida em casamento,
ela sair de casa, ela deveria pegar aquelas dracmas, colocar sobre a cabeça para enfeitar a cabeça. Se ela sai com as 10 dracmas na cabeça, ela está passando uma imagem para a sociedade. E a imagem é: eu estou noiva, eu aceitei casar com ele. Só que se ela sai com 9 dracmas, ou faltando qualquer mais dracmas, ela está passando a mensagem: eu fui pedido em casamento, mas eu não aceitei casar com ele. É por isso que nesta noite Deus está dizendo: antes de ir para as nações, antes de ir para a África, antes de ir para a Europa, antes de ir para as missões, Ele quer que você vá na tua casa primeiro. Ele quer que você vá em busca da dracma que se perdeu lá primeiro. Ele quer que você vá, sabe por quê? Porque a imagem que você vai passar é que quando você for na rua, quem olhar para você vai dizer: lá vai a noiva dele, lá vai a noiva dele, lá vai a noiva dele, lá vai a noiva dele. Ele está entrando na sua casa hoje. O Espírito Santo está entrando na tua casa hoje. A tua família está entrando hoje. Aquele perdido, ele está entrando hoje. Você vai pedir perdão se tiver que pedir. Você vai pedir perdão se tiver que pedir. Você vai voltar a conversar se tiver de como voltar a conversar. Mas não deixe a dracma ser perdida. Não deixe a dracma continuar perdida. Vai atrás. Busca. Busca. Senhor, tome tuas mãos. Abençoa a tua igreja. Abençoa teus filhos. Porque eles têm valores, Pai. Tome tuas mãos, Senhor Jesus. É o que eu te peço nesta noite. Em nome de Jesus. Podemos assentar. Eu agradeço a oportunidade. Eu não imaginava que era lindo assim. Que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui. Pode morar aqui. Eu ouvi uma frase uma vez, e essa frase diz: o melhor campo missionário é um coração sem Cristo. Aleluia, Deus seja louvado, amém, querido? Fique de pé, querido. Vamos para casa. Quem foi abençoado aí, irmãos? Eita, irmãos, às quinta-feira, olha, tá que tá, hein? Quinta-feira passada você não veio, você perdeu também.